Há segredos que o tempo não conseguiu apagar. Há mistérios que desafiam a própria razão humana. E entre todos eles existe um que brilha com um poder inigualável: a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado, mais temido e mais procurado da história. Um artefato que não foi criado por reis, nem moldado por impérios, mas desenhado pelo próprio Deus. Imagine um baú de madeira de acácia, revestido de ouro puro, com sua tampa adornada por 2 querubins de asas estendidas. Dentro dele, os 10 mandamentos, escritos pelo dedo do Criador. A arca não era apenas um símbolo, era a presença viva de Deus na terra. E por onde ela passava, o impossível acontecia. Os rios se abriam, os muros desmoronavam, os exércitos inimigos eram destruídos antes mesmo de levantar a espada, porque a arca carregava o poder do Altíssimo. E esse poder até hoje jamais pôde ser explicado pela ciência. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, envolto em trovões e relâmpagos, ele recebeu instruções detalhadas. Construa uma arca, e eu habitarei no meio de vocês. Cada medida, cada material, cada detalhe tinha um propósito divino. A madeira de acácia, resistente e incorruptível, simbolizava a eternidade. O ouro puro refletia a santidade. E quando o último detalhe foi concluído, a glória de Deus desceu sobre ela e a arca se tornou o trono do Altíssimo sobre a terra. Os sacerdotes que a carregavam sabiam: tocar na arca significava tocar na santidade absoluta. E ninguém, absolutamente ninguém, podia se aproximar dela sem estar purificado. A presença era tão intensa que o simples toque podia ser fatal. Foi o que aconteceu com Uzá. Ele viu a arca prestes a cair de um carro de bois e, num impulso, estendeu a mão para ampará-la. Ele foi fulminado instantaneamente. Estudiosos modernos tentaram encontrar uma explicação lógica para isso. Alguns sugerem que a arca funcionava como um capacitor gigante, capaz de gerar descargas elétricas mortais. Outros teorizam que ela emanava algum tipo de radiação desconhecida. Mas nenhuma dessas teorias consegue capturar a verdadeira essência do que acontecia ali. O que matava não era a eletricidade, era a santidade. A mesma santidade que o homem moderno parece ter esquecido. Quando o povo de Israel marchava com a arca, o mundo tremia. No deserto, uma coluna de nuvem e fogo, originada dela, guiava o caminho. Ao chegar às margens do rio Jordão, as águas se dividiram assim que os pés dos sacerdotes a tocaram. Em Jericó, não foram as armas que derrubaram as muralhas, mas o som das trombetas e a presença da arca, que circulou a cidade por 7 dias. Não havia exército, nem império, nem ciência que pudesse explicar. A Arca da Aliança era a prova viva de que o Criador caminhava entre os homens. Mas então, de repente, algo aconteceu. Após a construção do Templo de Salomão, onde foi guardada no Santo dos Santos, a arca desapareceu dos registros históricos. Simplesmente sumiu. Nenhum império a encontrou. Nenhum arqueólogo a desenterrou. Nenhum rei a reconstruiu. Era como se o próprio Deus tivesse retirado sua presença visível e deixado a humanidade com uma pergunta que ecoa através dos séculos. Onde está a Arca da Aliança? O mistério de seu desaparecimento deu origem a inúmeras teorias. Alguns dizem que o profeta Jeremias a escondeu em uma caverna no Monte Nebo, pouco antes da invasão babilônica que destruiu Jerusalém. Outros acreditam que ela foi secretamente levada para Aksum, na Etiópia, onde, segundo a tradição local, ainda hoje é guardada em uma capela por um único monge que dedica sua vida a protegê-la, e ninguém mais pode vê-la. Há ainda quem afirme que a arca foi selada em uma câmara secreta, quilômetros abaixo do Monte do Templo em Jerusalém, protegida por anjos até o fim dos tempos. Mas há algo fascinante que poucos percebem. A Bíblia nunca disse que a arca foi destruída.
Ela apenas desapareceu. E a história nos ensina que toda vez que Deus silencia algo, é porque Ele está preparando uma grande revelação. Séculos mais tarde, no livro de Apocalipse, o apóstolo João nos dá uma pista impressionante. Ele escreve: "E o templo de Deus foi aberto no céu, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo." Isso sugere que existe uma arca celestial, o modelo original, do qual a arca terrena era uma cópia. A terrena foi construída por mãos humanas, seguindo um projeto divino. A celestial, no entanto, foi criada pelo próprio Deus. E talvez, no dia em que o propósito de ambas se alinhar, o poder divino será revelado ao mundo de uma forma nunca antes vista. A ciência moderna continua tentando explicar o que não entende. Fala de eletricidade, de energia, de campos magnéticos, mas esquece de um fator essencial. A presença de Deus não se mede com instrumentos. Ela se sente, ela transforma, ela consome o que não é puro. Muitos creem que quando a Arca da Aliança for encontrada, será o sinal de que o mundo está à beira de uma transformação monumental. Alguns chamam isso de a Era do Terceiro Templo, outros de o Retorno da Glória. Mas todos concordam em uma coisa: a arca representa um poder que um dia voltará a se manifestar. E quando isso acontecer, os céus e a terra estremecerão. A Arca da Aliança não é apenas um objeto perdido, é um lembrete, um chamado que ecoa do passado, dizendo à humanidade: busquem a presença que vocês perderam. Porque talvez o verdadeiro mistério da arca não esteja no ouro, nem nas tábuas, nem nos querubins. Talvez o verdadeiro mistério esteja dentro de nós. O ser humano busca a arca há milênios, mas Deus busca o coração do homem desde o princípio. A mesma presença que habitava naquele baú sagrado hoje deseja habitar dentro de você. E é por isso que a ciência nunca entenderá completamente, porque o que é divino não pode ser medido nem decifrado, só pode ser revelado. Quando o mundo finalmente voltar os olhos para o céu, talvez veja uma luz antiga se reacender, e quando o nome do Senhor for invocado novamente com reverência e fé, talvez o som das trombetas volte a ecoar. Então, a arca será vista outra vez. Não por arqueólogos ou cientistas, mas por todos aqueles que creem. Porque o mesmo Deus que habitou entre os querubins de ouro, hoje habita em corações humildes e quebrantados. Como disse o profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A ciência tenta explicar, mas só a fé pode compreender. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais histórias que alimentam a alma. Fique com Deus e até a próxima.